A Bíblia diz que aqui está o nome de Deus, os olhos do Senhor estão voltados para este lugar, e o coração de Deus está sobre esta casa, disse o Senhor a Salomão, e se estende a nós. O Salmo 84, quando nós olhamos para o Salmo 137, nós olhando para aquele Salmo, a expressão que diz assim: nós juntos aos rios da Babilônia chorávamos, lamentávamos, lembrávamos de Sião, e empendurávamos as harpas nos salgueiros, e aqueles que nos levaram cativo diziam assim: cante para nós um cântico de Sião, e eles respondiam assim: seca a minha mão direita, se eu me esquecer de Jerusalém, venha se apegar a minha língua no céu da boca, se eu me esquecer de Sião. Eles eram verdadeiros adoradores, mesmo cativo na Babilônia, eles jamais iam usar a sua mão para fazer um instrumento funcionar, fazer um instrumento sair um som, para consolar, alegrar o coração dos ímpios. Eles realmente adoravam a Deus. Existia 3 festas que marcava a vida dos judeus: a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecoste e a festa da Páscoa. E essas festas convidavam os judeus que estavam espalhados por toda a nação, vinham ao templo para adorar o Santo de Israel. E quando eles vinham ao templo, observe bem, que eles passavam por este vale. O poeta está lá, talvez na Babilônia, mas ele recorda e ele diz assim: passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. O vale de Baca Baca é nome de uma planta, vale é um lugar baixo, e esta planta, neste período, talvez aqui seja a festa dos tabernáculos, este período esta planta está seca, está sem vida, está sem folha, está ali parecendo uma planta morta. Mas quando eles passavam por aquele vale, esta planta tinha um aspecto de que estava morta. Mas quando eles voltavam da casa do Senhor, já vinha a chuva do Senhor, a chuva que disse o poeta, também as primeiras chuvas enchem os tanques. Então a chuva vinha e renovava tudo, e quando eles voltavam e passavam pelo vale de Baca, a Bíblia diz assim: passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. É exatamente o que a Bíblia está dizendo. Quem habita na casa do Senhor, passando pelo vale, existem vários vales. A Bíblia diz que Jesus passou pelo vale de Cedron. Davi no Salmo 23 fala do vale de sombra de morte. Existe o vale da provação, o vale de dor, o vale da adversidade financeira, o vale da angústia, o vale da tristeza. Mas aquele que habita na casa do Senhor, quando ele passa pelo vale, ele faz dele uma fonte, porque ele tem Deus e experiência com o Senhor dos exércitos na sua vida. O escritor aos Hebreus disse para aquela comunidade cristã que existe 2 montes, o Monte Sinai e o Monte Sião. E aqui fala de Sião. O Monte Sinai foi aonde Moisés recebeu as leis, e o Monte Sião é aonde nós recebemos a revelação do Calvário. Agora, a nossa vida é marcada por monte e por vale. No monte, Moisés teve a revelação
dos 10 mandamentos. Todos nós temos revelações, todos nós gostamos de estar no monte, de ter experiência com Deus, mas a verdade é que nos montes nós temos revelações, e nos vales nós temos experiência com Deus. É lá no vale, e a Bíblia diz: passando pelo vale, passa pelo vale da sombra e morte, ele não teme, porque ele sabe que o Deus de Sião está com ele. Passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Vão indo de força em força, e aparece, observe bem que é uma comitiva, como diz o gaúcho. Eles estão indo para o templo, e nesta ida que eles estão indo e diz assim: vão indo, diz o poeta, de força em força, e aparece perante Deus em Sião. Eles aparecem perante Deus em Sião. A Bíblia está dizendo assim, diz o poeta, que eles vão indo, eles passam pelo vale de Baca, e eles se apresentam no templo, e aparece perante Deus, e Deus aparece para eles. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Deus não é Deus dos desaparecidos. O filho pródigo pegou a herança e foi para uma terra longínqua. Aonde está o endereço? Aonde fica a terra longínqua que a Bíblia diz? Ele fugiu da presença de Deus. E tem uma expressão que diz assim: você quer fugir de Deus? Você quer fugir de Deus? O diabo vai preparar um cavalo e uma espora para ti. Deus não é Deus daqueles que desaparecem, mas Deus é Deus daqueles que aparecem. A Bíblia diz que Deus apareceu a Isaac, apareceu a Abraão, apareceu a Jacó. A Bíblia diz que Moisés estava na sarça, e na sarça o Senhor disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus apareceu para Moisés. Foi bom você ter vindo aqui nesta noite, porque nesta casa Deus vai aparecer para ti e vai te reanimar, vai te curar, vai te alegrar, vai te encher de paz, porque Deus está neste lugar, e os que aparecem aqui, Deus aparece aqui. Deus não é Deus dos desaparecidos. Deus é Deus daqueles que aparecem, se apresentam diante dele. E eles se apresentavam em Sião. E o texto bíblico diz assim: vão indo de força em força, e aparece perante Deus em Sião. Se não tivesse na Bíblia, era difícil de acreditar, quando o poeta diz assim: preferia estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da perversidade. Sabe que a Bíblia está dizendo? O trabalho na casa de Deus mais simples, o trabalho mais simples que for na casa de Deus, o trabalho mais nobre lá no mundo, não se compara com o trabalho mais simples que é feito na casa do Senhor. Nada se compara. E o poeta diz assim: é melhor um dia nos teus átrios do que 1000 em outra parte. É a Bíblia que está dizendo. Então Deus tem um memorial. Você jamais vai perder o tempo que você gastou na casa de Deus. Deus tem um memorial. Feliz são aqueles que habitam na casa de Deus. O poeta chega a dizer assim, um salmista diz assim: feliz são aqueles a quem tu, Senhor, escolhe para andar na sua presença, e feliz são aqueles que habitam na casa de Deus, tem prazer de estar na casa de Deus. No livro de Eclesiastes diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, inclina o teu coração mais para ouvir. Aqui é onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Prezados, quantos que não conseguem sorrir,
Quantos que não conseguem mais chegar a esta casa? Você está aqui, e se você descobrisse o valor que é em habitar na casa de Deus, este é um privilégio, uma honra tão galgada para um mortal como nós somos, em estar na casa de Deus. Quando você passa a mão debaixo do banco de muitas igrejas, primeiro, geralmente está nos bancos da frente, parece uma costa de crocodilo, chicletes grudado. Aquilo ali são filhos de Deus que perderam a sensibilidade de estar na casa de Deus. A casa de Deus não é um clube. A casa de Deus é onde Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Asaf chegou a dizer assim, eu quando entrei na casa de Deus, eu vi o fim dos ímpios. É aqui aonde o Senhor escolheu para receber a nossa adoração. Eu quero mostrar para ti nesta noite o grande privilégio que Deus te deu e talvez você não sabe. Está no Salmo 84. Olhe bem o que o poeta diz. O poeta está exilado, o poeta não consegue mais chegar na casa de Deus, e ele diz assim: quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. Eu estou, Senhor, desejoso. O Salmo 84 e o Salmo 42 são salmos dedicados aos filhos de Corá. Assim como a corça clama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Deus jamais rejeitará um coração aquebrantado e um espírito contrito, que derrama a sua alma na sua presença e na sua casa se encurva diante da sua grande majestade. O poeta, ele vê ele sente se pode existir um ciúme santo, está no Salmo 84. Acompanhe comigo. O poeta, ele está no exílio, e ele já veio ao templo várias vezes, agora ele não pode vir mais no templo. E o que ele diz? Acompanhe comigo o verso 2, olha o que ele diz no verso 2, ele diz assim: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si e para a sua prole junto dos teus altares. Então o poeta, quando ele vinha no templo, ele via que os pardais moravam no templo, e ele via que a andorinha fez casa para si e para a sua prole. Sabe o que o poeta está dizendo? Eu queria ter o privilégio que o pardal tinha, que o pardal teve, que a andorinha tinha. Agora deixa eu explicar. Isso aqui está na Bíblia. Spurgeon, quem for fazer uma faculdade, vai estudar sobre este homem. Os 20 homens que incendiaram o mundo, Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores, e Spurgeon fez menção do pardal e disse que o pardal do Salmo 84 é a figura dos pobres que habitam na casa de Deus. O apóstolo Tiago disse que Deus escolheu os pobres para ser rico na fé. O apóstolo Paulo disse para a igreja de Filipos que nós somos considerados para o mundo como um lixo, mas a verdade, prezados irmãos, que todos nós conhecemos o pardal. O pardal é um passarinho desprezado. Se um dia você vê um pardal numa gaiola, quem colocou o pardal na gaiola não entende nada de pássaro. Primeiro, o pardal não tem beleza de pena. Segundo, o pardal não canta. O pardal, você nunca vai ver ele na gaiola. Agora, não foi o curió. Tem curió que chega a valer mais de 50 mil reais, um curió, pelo seu cântico. Não foi o curió, não foi o cardeal, não foi o canário, mas sim o pardal, que achou casa na casa do Senhor. Amados irmãos, se a presidenta desta nação, os ministros nobres deste país, recebesse a revelação que você recebeu, eles também estariam dentro da casa do Senhor. Mas prove a Deus
em salvar os crentes pela loucura da pregação. Ser crente é receber uma revelação. Deus escolheu os pobres para habitar na casa dele. Você está aqui, foi Deus que te escolheu e foi Deus que te plantou, e nada pode te arrancar de dentro da casa do Senhor.